Paz e graça a todos. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Compromisso com a Verdade. E no vídeo de hoje falaremos do seguinte tema: a base bíblica para o celibato sacerdotal? Nós sabemos que no decorrer da história, quando surgiu a Igreja Católica, foi aderido em seus conceitos o celibato sacerdotal, ou seja, o padre viveria solteiro para que o mesmo entregasse a sua vida inteiramente para os trabalhos da igreja. Baseado em tudo isso, ouviremos a opinião do padre Paulo Ricardo, que defende o celibato sacerdotal, e irá mostrar, através de seu conceito teológico, a base para o celibato sacerdotal. Já no contraponto, ouviremos a opinião do pastor Silas Malafaia, que não concorda com o conceito do celibato sacerdotal e irá mostrar pela Bíblia que não há base para o mesmo. E antes de irmos para o vídeo, você que tem interesse em conhecer os originais das escrituras, como o hebraico bíblico, de forma fácil e prática de compreensão, clique no primeiro link da descrição para conhecer o curso. E sem mais enrolação, vamos ouvir a primeira opinião com o padre Paulo Ricardo. Acompanhe. A pergunta é bastante pertinente, porque várias pessoas andam espalhando por aí a história de que o celibato sacerdotal seria uma invenção do Concílio de Trento, ou, na melhor das hipóteses, que ela estaria ligada a um concílio medieval, como o Concílio de Latrão, e que a Igreja, a qualquer momento, pode mudar essa disciplina, porque afinal ela já está ultrapassada. Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, não é verdade que o celibato sacerdotal é da Idade Média ou do Concílio de Trento. O celibato sacerdotal é uma disciplina que a Igreja segue desde a origem dos apóstolos. As pessoas que dizem isso, que dizem que o celibato sacerdotal vem simplesmente da Idade Média ou de Trento, elas estão mal informadas ou mal intencionadas. Mal informadas porque estão seguindo uma historiografia do século XIX, de toda uma controvérsia que agora já está totalmente ultrapassada. Porque os estudos recentes nos mostram que não há dúvida, o celibato sacerdotal é da época apostólica. Para que você se aprofunde nisso, você pode pesquisar o famoso livro do padre Christian Cochigny, um padre jesuíta francês que escreveu uma obra fundamental. A obra chama-se Origini Apostoliche del Celibato Sacerdotale. Cito em italiano porque é aquilo que eu tenho. É evidente que o original é em francês. Origine Apostolique du Célibat Sacerdotal. Bom, dizer, mas nós temos que acreditar na pesquisa desse homem, afinal das contas, será que ele não é simplesmente um desses reacionários que falsificam as coisas? Pois bem, vejam o que o cardeal Henri de Lubac, famosíssimo teólogo e renomado estudioso da patrologia e da teologia, diz a respeito desta obra. Esta obra é de importância fundamental, porque ela está baseada em pesquisas notáveis, longas e metódicas. Na produção de nosso século a respeito deste assunto, penso que nada, vejam só, cardeal de Lubac, nada pode se comparar a ela, nem mesmo de longe. Portanto, a obra do padre Cochigny, ela é revolucionária, mas não somente revolucionária, ela é profunda, inigualável, e para você rebater os argumentos que ele apresenta aqui, você realmente precisaria fazer um estudo com muito mais competência e profundidade do que ele, o que vai ser difícil. Porque o padre Cochigny nos mostra claramente que existe uma distinção entre celibato sacerdotal e ordenação de homens solteiros. São duas coisas bem diversas. A Igreja sempre exigiu o celibato dos seus clérigos, no entanto, sempre também ordenava homens casados. Como assim? Isso não é contraditório? Não, não é contraditório. Por quê? Porque a Igreja escolhia dentre os homens casados aquelas pessoas que seriam padres e então, a partir da ordenação,
aquelas pessoas, aqueles padres, aqueles homens, deixavam o uso do matrimônio e começavam a viver em continência. A vasta documentação encontrada por Padre Cochin nos mostra isto. E não somente. Quando você encontra somente legislações que vão numa direção e não encontra absolutamente nada que diga o contrário na outra direção, nós estamos aqui diante de uma evidência histórica quase que irrefutável. Ou seja, como diria Chesterton, se um elefante tem tromba, tudo bem, é uma coisa engraçada. Se 2 elefantes têm tromba, então, puxa vida, que coincidência. Mas se todos os elefantes têm tromba, então é um complô, não é verdade? Ou seja, não há como refutar. Porque a Igreja, tão logo ela começa a legislar a respeito desta matéria, ela começa a punir os sacerdotes que engravidam a própria esposa. É isso que nós vemos, por exemplo, na famosa legislação do Concílio de Elvira, mas não somente lá, também nos concílios de Cartago, também as legislações provenientes dos papas. E ao longo dos séculos nós vemos que isso se mantém constante. A Igreja ordena, sim, homens casados, mas exige a continência após a ordenação sacerdotal. Nós poderíamos, então, nos perguntar, diante destas evidências, qual seria a razão disso tudo? Bom, para que você estude e veja a coisa com profundidade, e se você não tem acesso ao francês e nem ao italiano, no livro do Padre Cochin, eu aconselho você o acesso a um livro que está aí à sua disposição, gratuito, na internet. No site presbíteros.com.br, você vai encontrar o livro do cardeal Alfonso Stickler, salesiano, de Dom Bosco. Esse livro, que também segue a trilha do Padre Cochin, ele também é importante cientificamente pela seguinte razão. O cardeal Stickler foi um famoso historiador do direito canônico. Os manuais do Padre Stickler são citados ainda hoje nas aulas de História das Fontes do Direito Canônico. Pois bem, o cardeal Stickler mostra claramente, do ponto de vista canonístico e não somente do ponto de vista teológico, a fundamentação do celibato sacerdotal com a sua origem apostólica. O livro chama-se Celibato Eclesiástico, História e Fundamentos Teológicos. Agradecemos o padre Anderson Alves, da Diocese de Petrópolis, pelo empenho de traduzir essa obra e colocá-la à disposição na internet para nós. O padre Stickler, ou melhor, o cardeal Stickler, fundamenta toda a realidade teológica da disciplina do celibato como algo que está vinculado com a própria identidade do sacerdote. E é importante nós olharmos isto, que hoje nós vivemos toda uma crise da identidade sacerdotal, e esta crise da identidade sacerdotal que está gerando a crise no celibato e não vice-versa. Porque, infelizmente, os detratores do celibato costumam argumentar da seguinte maneira: vejam, liberem o celibato que estará resolvida a dificuldade dos sacerdotes. Isto não é verdade. Simplesmente não é verdade objetivamente e não é verdade teologicamente. Objetivamente, quais são os dados que nós encontramos? Nós temos aqui um famoso estudo teológico e também histórico do padre Thomas McGovern, Priestly Celibacy Today. Muito bem. O padre McGovern, ele cita na página 16 uma estatística alarmante, que no período de 1964, portanto, um ano antes da conclusão do Concílio Vaticano II, até 1992, deixaram o ministério sacerdotal 54.432 padres. 54.000 padres, para você ter ideia, é 2,5 vezes o número de sacerdotes que nós temos no Brasil hoje. Ou, para olhar o montante de sacerdotes que nós temos hoje no mundo, seriam 13% dos padres. Como se, de repente, 13% dos padres, ou seja, 1 de cada 10 padres, resolvessem deixar o ministério. Por que isto? O padre McGovern mostra com toda clareza que
o que nós temos aqui é uma crise da identidade sacerdotal, onde o sacerdote antes era compreendido como um homem que oferecia o sacrifício, se oferecendo também em sacrifício. Mas a partir de uma teologia errada do sacerdócio, onde o sacerdote começou a ser visto como um funcionário da igreja, o celibato perdeu todo sentido. Ora, antes o padre era o homem do sacrifício, agora o padre é o funcionário que se parece mais ou menos com um professor, ou seja, um sujeito que vai facilitar, um assessor, que vai facilitar uma reflexão ensinando valores para uma engenharia social e a transformação da realidade. Este é o padre na visão dos liberais, dos teólogos modernos. Muito bem, é evidente que não é necessário você ser celibatário para realizar esse tipo de serviço. Mas se você, ao contrário, é alguém que oferece o sacrifício, como Cristo ofereceu o seu sacrifício na cruz, oferecendo-se a si mesmo, as coisas mudam de perspectiva. De tal forma que nós podemos dizer, sem dúvida alguma, o seguinte: o celibato sacerdotal não é exigido pela natureza do sacerdócio. Uma pessoa pode tranquilamente ser sacerdote sem ser celibatário. No entanto, duas realidades devem ser consideradas. Primeiro, o fato de que, historicamente, as duas coisas sempre andaram juntas desde o tempo dos apóstolos. Segundo, teologicamente, tem tudo a ver. Ou seja, a concepção de padre enquanto homem do sagrado, que se oferece em sacrifício, e de celibato vão lado a lado, se complementando mutuamente. E isto é a consciência da Igreja desde a antiguidade. Vejam, existe um trabalho teológico de tentativa por parte dos teólogos liberais de dissociar o celibato e o sacerdócio através de uma mentira, dizendo que o sacerdócio católico não tem nada a ver com o sacerdócio do Antigo Testamento e que esta visão de que o padre está ligado ao sacrifício é uma visão veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, e que não tem nada a ver com o sacerdócio católico, porque hoje o padre não é sacerdote, o padre é simplesmente o ministro da palavra. Ora, não é necessário muita imaginação para ver que isto é uma visão protestante do sacerdócio. E não somente isso, marcionita. Por quê? Porque quer evitar qualquer ligação com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, no entanto, sempre iluminou a realidade do sacerdócio católico. De tal forma que, quando nós pegamos a carta aos Hebreus, nós vemos que Jesus, na carta aos Hebreus, é apresentado como o sumo e eterno sacerdote que realizou as profecias que estavam contidas em todas as prescrições sacerdotais do Antigo Testamento, mas as realizou até a plenitude, oferecendo-se em sacrifício. De tal forma que quando Jesus escolhe os seus apóstolos e pede que eles deixem casa, campo, pai, mãe, mulher e filhos por amor ao reino dos céus, ele está fazendo o quê? Está colocando na identidade e no coração do ministro da igreja não somente a missão de pregar a palavra, mas todo um estilo de vida. Senhor, nós deixamos tudo, diz São Pedro. E ainda hoje, a igreja pede isso dos seus sacerdotes, que deixem tudo. Por quê? Porque esse deixar é sacrifício. E esse sacrifício é a primeira pregação que o padre, homem da palavra e do altar, deve realizar. Ouviremos agora a opinião do pastor Silas Malafaia. Acompanhe. Sacerdote não pode casar, tem que ser celibatário, proibição. Eu queria saber onde é que esses caras arrumaram esse negócio de proibir sacerdote de casar. Sabe por quê? Eu tenho dito aqui várias vezes que o instrumento da verdade científica é o experimento. O instrumento da verdade teológica é a palavra de Deus. Então, para o cristianismo, o instrumento da verdade para o cristianismo é a palavra de Deus. Vamos ver aqui uma coisa interessante que está em Lucas, capítulo 4, versículo 38. Olha só. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, Simão Pedro. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela.
39. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Olha que coisa interessante. Eles dizem, uma coisa que nós evangélicos não acreditamos porque não tem respaldo na Bíblia, que Pedro foi o primeiro Papa. Então eu acho que eles deviam de seguir aquilo que eles acham ser ou que eles consideram. Se Pedro foi o primeiro Papa, como eles dizem, logo seguir as pisadas, abre e fecha aspas, do primeiro Papa, segundo eles. Se Pedro era casado, e a prova é que Jesus curou a sogra de Pedro, Lucas capítulo 4, versículo 38 e 39, e para não ficar apenas na minha palavra, ou porque eu li aqui a Bíblia, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou aqui com a Bíblia das edições Paulina e edições Loyola. É a Bíblia da Igreja Católica. A Bíblia não é dos evangélicos nem dos católicos, é a palavra de Deus. Aqui, na Bíblia editada pela editora católica, Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39, tanto na Bíblia da Sociedade Bíblica, da Imprensa Bíblica, como na Bíblia das edições Loyola, o mesmo capítulo e os mesmos versículos mostram que Jesus curou a sogra de Pedro, porque Pedro era casado. Está aqui na Bíblia deles. Agora tem mais uma outra coisa que eu acho interessante. Olha o que Paulo, quando fala do sacerdote, uma série de conselhos do padrão da vida do sacerdote, que nós encontramos em 1 Timóteo, vamos abrir a Bíblia, capítulo de número 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Você pode pegar a Bíblia das edições Loyola, das edições Paulina, editada pela Igreja Católica, que é a mesma passagem. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Convém que o bispo seja irrepreensível marido de uma só mulher. Isso está na Bíblia evangélica e na Bíblia católica, é só você pegar aí. Você quer ver uma outra passagem interessante de Paulo? 1 Coríntios, capítulo 7, olha só, versículo 9, está na Bíblia da Igreja Católica, como está na nossa, porque a Bíblia não é dos católicos nem dos evangélicos, é a revelação de Deus para o homem. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 9. Paulo está falando sobre o casamento. Eu vou até começar no 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem só. Mas se não puderem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. É melhor se casar do que abrasar-se. Bem, primeiro, Jesus curou a sogra de Pedro. Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39. Segundo, a Bíblia recomenda em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que o bispo seja irrepreensível marido de uma só mulher. Terceiro, o apóstolo Paulo está dando um conselho aqui que é melhor casar-se do que abrasar-se. Onde é que está a proibição ou o voto de castidade ou de celibato? Como é que se pode obrigar alguma coisa que a Bíblia não obriga? Você sabe que é aí que se começam as heresias? É quando nós queremos estabelecer regras, seja evangélicos, seja não evangélicos, em cima de pontos onde Deus, através da sua palavra, não estabelece. Desculpa, com todo respeito, ou será que eles não deixam os sacerdotes se casarem porque tem medo de heranças, tem medo, né? Porque vai construir família e pode querer participar da herança da igreja. Será que é isso? Não tem respaldo nenhum na Bíblia que o sacerdote cristão seja obrigado ao celibato ou a votos de castidade ou votos de pureza no sentido de que ele não vai ter relacionamentos. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Acontece essas barbáries que estão por aí. Filhos, mulheres, que aí sacerdotes fazem filhos, não reconhecem. Um dia desse estava um programa de TV aí. Estava aí na Band aí, um programa aí mostrando a filha de um
de um padre que ele não aceita, que ele não reconhece no sentido que ele não quer assumir, manda lá a pensão, bombardeia a menina, bombardeia a mulher, e aí? Isso não é pior? O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 9, o que aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim, isso fazei. O apóstolo Paulo diz para seu filho na fé, Timóteo, ser exemplo dos fiéis. O sacerdote tem que ser exemplo. Então, o que é mais vergonhoso? É o camarada fazer um voto de que vai se manter solteiro e depois ter relações a nível da prostituição, porque a relação fora do casamento é prostituição, e manter uma vida pecaminosa? Ou é melhor deixar de ser hipócrita e fariseu e casar e construir uma família que não tem nenhum impedimento e nenhum empecilho na palavra de Deus? Nenhum, absolutamente nenhum empecilho na palavra de Deus para que o sacerdote se mantenha celibatário. Mas ao contrário, manda ele ser marido irrepreensível de uma só mulher. Depois de você ter ouvido estas duas exposições, qual é a sua opinião referente ao celibato sacerdotal? Deixe as suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que você venha acompanhar os próximos vídeos. E também deixe o seu like para que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos. E que uma vez mais, que Deus os abençoe em Cristo Jesus nosso Senhor.